Jesus, creio em Jesus, a Bíblia assim nos diz. Boa noite, irmãos. Nós terminamos semana passada a nossa série no livro de Gênesis, no livro de João. Depois de muito tempo lendo João, alguns acham que é só esse livro que tem na Bíblia, mas tem outros, e eu vou mostrar ao longo das oportunidades que Deus der. Mas nessa noite, antes de nós retomarmos uma série, a próxima série que nós vamos ter vai ser a exposição do livro de Apocalipse, e aí nós vamos pegar verso a verso, desde o versículo 1 até concluirmos o livro. Mas para não terminar uma série e já emendar em outra, eu não sei se para vocês é cansativo, às vezes se torna cansativo ficar só num texto, não é só num livro. Então eu queria compartilhar com vocês durante algumas semanas, talvez durante o mês de abril, pelo menos 4 encontros, mensagens avulsas. E a partir de maio, se assim Deus permitir, faremos a exposição do livro de Apocalipse. Aí dá tempo de você convidar pessoas, dá tempo de você ler o livro. Eu sugiro a você que já saia na frente, vá fazendo a leitura do livro. Leia todo o livro, quantas vezes você puder. Porque à medida que nós passarmos por alguns lugares, você fala, olha, eu não tinha me atentado a isso ou aquilo. E vamos corrigir bastante informação que infelizmente é passado errado. Dito isso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, é o texto dessa noite, Romanos capítulo 12. Os 2 primeiros versículos são, certamente do capítulo 12, são os versículos mais conhecidos, quando o apóstolo Paulo faz um apelo à igreja. Só que eu não quero compartilhar o versículo 1 e 2, e também pelo menos vou tentar. É um bloco muito grande de versículos, certamente cada um deles daria um culto, mas como não é uma exposição, é uma série temática, não é uma abordagem temática, eu vou sobrevoar sobre parte do versículo, parte do texto. Romanos 12, eu lerei até o verso 8, mas eu vou explicando à medida que nós formos durante a mensagem, lendo e já falando. Mas só vou ler o versículo 1 e 2, porque é o texto que eu não vou expor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo introduz o capítulo 12 da seguinte forma: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E quais são essas misericórdias? É tudo que ele falou do capítulo 1 até o versículo 11, ele expõe o que são as misericórdias de Deus. E aí Paulo então entra na parte final do texto do seu livro, dizendo assim, olha, uma vez, tendo dito tudo isso para vocês, então eu faço a vocês um apelo. Eu estou rogando, eu estou suplicando a vocês, uma vez que vocês entenderam ou receberam a informação que eu passei do capítulo 1 ao 11, então agora ele vai falar sobre os apelos e as ordens apostólicas para a igreja. Então ele diz, com base nessas misericórdias, ele vai falar sobre os crentes na prática de vida, apresentando os seus corpos, os seus membros, o seu ser como inteiro, por todo no serviço do Senhor. E Paulo diz que isso é o nosso sacrifício vivo. No Antigo Testamento e em todos os lugares onde o sacrifício era oferecido, o sacrifício normalmente era morto antes. Então o sacrifício, mesmo no templo, matava-se o animal, e quando era queimado o animal, era um sacrifício morto. E Paulo vem e fala, vocês não, vocês vão se apresentar vivos. O que aconteceria no templo se um sacerdote pegasse um cordeirinho e jogasse no fogo? O animal pularia, saía dali correndo. E Paulo usa essa analogia dizendo, vocês não, eu quero que vocês se entreguem a Deus. Vocês subam não mortos, mas vivos como são, colocando a vida de vocês a serviço do Senhor. Ele vai falar sobre o culto, e aí ele, no versículo 2 diz, não se conformem, não se amoldem ao presente século, a este mundo à nossa volta, mas transformem-se diariamente pela maneira de vocês pensarem,
A maneira como você pensa faz com que você não se amolde a este mundo, não entre no esquema deste mundo. E olhando para tudo isso, Paulo então termina dizendo assim: façam isso para que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Dito isso, então, nós vamos falar sobre qual é, afinal de contas, como ser um membro da igreja, mas o meu objetivo, por que eu vou falar sobre isso? Muitas pessoas têm dúvidas de como ser um membro de uma igreja, não na maneira de se tornar oficialmente membro, mas o que é ser membro de uma igreja, de fato? Você vai ficar surpreso ao descobrir que 90% das pessoas não sabe o que é ser membro. Elas acham que ser membro de uma igreja é ter um nome numa ficha. Eu tenho o nome na ficha lá no hall de membros da igreja. Na rolagem, no fichário da igreja, meu nome está lá, sou membro da igreja. Outros dizem, o que é ser membro da igreja? Ser batizado. O que é ser membro? É ir domingo à noite na igreja e bater cartão lá de ponto, é dizimar. Nada disso, as pessoas estão confusas, perdidas a respeito do que é ser membro. Então eu quero compartilhar com vocês, a verdade central, nós não lemos o texto ainda, então você vai descobrir enquanto lermos, mas o cristão deve experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Como eu disse, eu estou falando sobre o versículo 1 e 2, mas o versículo 1 e 2 não é o texto que eu quero pregar do 3 ao 8. Mas quando nós falamos de vontade de Deus, e as pessoas sempre pensam assim, eu quero saber com quem eu vou casar, qual é o curso que eu vou fazer, se eu vou ter filhos ou não, se eu vou ficar nessa cidade, eu vou para outra. Qual é a vontade de Deus relacionada ao meu futuro? E as pessoas então, porque querem descobrir o futuro, muitas vezes ficam aflitas. O que vai acontecer? Eu vou entrar nesse curso ou naquele? Eu vou nessa ou naquela direção? O que vai acontecer com a minha vida? Então as pessoas ficam pedindo a Deus, Senhor, mostra a vontade, mostra a tua vontade para mim. E quando oram assim, pedindo para Deus mostrar o futuro, estão errando. Porque Deus não quer revelar para você o futuro. Não é isso, não é a forma como Ele atua. O futuro, a vontade de Deus em termos do que vai acontecer para você, ou do que Deus quer para você vai descobrindo à medida que você vai vivendo, vai experimentando as coisas. Você descobre a vontade de Deus no caminho e não antes do caminho. Você não fica parado, Senhor, eu só vou quando o Senhor mostrar. Não, você descobre no caminho. Deus chamou Abraão e falou assim, um exemplo apenas na Escritura. Sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra de Canaã. Foi assim que ele falou? Ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E como é que ele descobriu onde ir? No caminho. Deus foi apontando. O povo saiu do Egito. Moisés lidera meu povo. Para onde? Está vendo aquela coluna ali? Siga ela. Quando a coluna de fogo e a de nuvem se mover, você vai seguindo. Então você vai descobrir para onde ir no caminho. Então pare de ficar pedindo para Deus para que você acorde, para que você tenha uma visão e fale, agora eu entendi a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria tanto saber se eu devo fazer isso ou aquilo, e Ele já agora revelou. E por causa desses termos revelar, muitos crentes se perdem. E o diabo deita e rola na vida das pessoas com essa pequena palavrinha muito mal entendida sobre revelação. Então vamos ver o que Deus vai revelar, porque Ele diz, para que vocês experimentem. Então veja, a vontade de Deus não é descoberta, ela é experimentada. É assim que está aí na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que essa vontade de Deus que vai ser experimentada, ela é boa, perfeita e agradável. Mas se então a vontade de Deus não tem a ver com o meu futuro, neste texto aqui especificamente falando, e Paulo está falando que a vontade de Deus tem que ser experimentada, como é então que eu, como membro da igreja, posso me envolver nas coisas de Deus sabendo o que Deus quer para mim? Do versículo 3 ao 8, não sei se na versão de vocês está assim, mas a pessoa que fez a divisão, pelo menos na minha Bíblia, fez corretamente. Tem um subtítulo aí em cima do versículo 3. Aparece alguma coisa antes do início 3, você começando, que aparece no seu, Márcia? Com relação à igreja, é isso aí. Então quem veio escrevendo o texto, chegou nesse ponto e falou assim, olha, qual é a vontade de Deus? Com relação à igreja, agora ele vai falar em relação à igreja. Quando chegar no versículo 9,
Paulo vai mostrar a vontade de Deus em relação ao crente na sociedade. E o texto vai caminhando mostrando. Versículo 1 e 2, a relação entre nós, na igreja e na sociedade. Isso é o que o capítulo vai mostrar. Então vamos ver o que Deus quer para a vida dos crentes na igreja. Porque você precisa entender a vontade de Deus. Diz assim, versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, o objetivo da mensagem de hoje é mostrar qual é a vontade de Deus para os crentes, dentro da igreja. Qual é o seu papel? Muitas pessoas acham que é só vir à igreja, só frequentar um local. E não é. É possível que você veio à nossa igreja ou frequente uma igreja bíblica e você veio de ambientes onde você estava cansado, sobrecarregado, passou por uma série de igrejas ou grupos ditos religiosos e sofreu muito. E quando você chega numa igreja bíblica, muitas vezes você acha naquele lugar um oásis, um lugar para você descansar. E você fala, pastor, como é bom estar num lugar onde eu posso aprender da palavra de Deus. Isso é muito bom. Mas há um ponto em que você não pode vir à igreja e ficar aprendendo, absorvendo a palavra de Deus e não fazer nada. O enfermo, ele chega no hospital, ele é tratado, mas depois de um tempo de tratamento, à medida que o corpo dele vai reagindo, muitas vezes até mesmo no hospital alguém fala, levanta e anda no corredor. Olha, agora vamos dar uma caminhada, vamos fazer isso e aquilo. Por quê? Porque você não pode ficar lá só passivo, recebendo. E a igreja de Cristo, a nossa igreja, em muitos aspectos aqui, é uma igreja que se acostumou com isso, com o receber. Eu vou à igreja, vou receber. E agora Paulo vai mostrar que existem aspectos da vontade de Deus que vão mostrar quão errado nós estamos e como precisamos mudar. Versículo 3, ele começa com essa palavrinha, porque pela graça que me foi dada. Que graça é essa? Muitas pessoas acham que a graça que ele está falando aqui é a salvação, mas não é não. Se você voltar suas páginas para o capítulo 1 de Romanos, você está no capítulo 12, volta rapidamente ao capítulo 1, você vai descobrir lá que Paulo diz assim, a respeito do seu apostolado, ele vai mencionar assim, Romanos 1,5, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre os gentios. Se você tem caneta, cuidado, porque nas expressões em português, nas Bíblias em português, nós podemos ser induzidos a um erro, porque quando você lê pela graça e apostolado, esse e parece que são duas coisas, não é? Um e de adição, pela graça e pelo apostolado, mas na língua grega não é assim. Na língua grega está escrito assim, pela graça que é o apostolado. Então Paulo diz, a graça que foi dada a mim, eu recebi de Deus a graça de me tornar apóstolo. Não foram todos que receberam. Paulo falou, eu fui agraciado, Deus falou, você vai ser um apóstolo. E eu poderia caminhar em Atos mostrando como Deus mostra isso claramente. Mostra para Ananias, vai lá na rua direita, tem um homem que está cego e ele está orando. Ele é Saulo de Tarso, Ananias fica com medo e Deus fala, ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou levá-lo diante de reis e príncipes, e eu vou mostrar para ele o quanto se importa padecer por Cristo. E nesse sentido, Paulo diz, o apostolado foi uma graça que eu recebi. Nenhum de nós aqui recebeu essa graça. Nós recebemos outra. Mas a graça do apostolado, a graça que é o apostolado, não recebemos. Pode voltar para o capítulo 12, e agora que você entendeu qual é a graça que ele recebeu, podemos entender o texto de forma melhor. Pela graça que me foi dada, ou seja, de ser apóstolo, digo a cada um de vós. A palavra digo nesse texto, ela, de novo, na nossa língua, ela parece só a expressão de alguém que vai falar. Você olha para o versículo 1, ele diz, do capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois. Ele começa o capítulo rogando. O que é um rogo? O rogo é, eu estou suplicando, eu estou pedindo, eu estou apelando a vocês. Então você vê o apóstolo Paulo numa atitude muito humilde, muito branda, de falar, por favor,
Eu quero fazer um pedido a vocês. Eu sou apóstolo, eu poderia usar outra palavra, mas eu estou apelando à consciência de vocês, implorando. Às vezes pais não fazem isso. Você vê, o filho faz uma coisa e fala assim: por favor, para de fazer isso. Por favor, olha, arruma aquilo. Por favor, eu suplico, não faça mais tal coisa. Não ande naquele lugar. Não haja dessa forma, você apela. Mas há um momento em que o apelo muda. E aí o pai pode dizer assim: bom, já que você não quer me ouvir, então eu ordeno que você faça algo. E é isso que é, pela graça que me foi dada de ser apóstolo, eu digo, e esse digo não é só falar, é o peso de ordem. Paulo diz: eu como apóstolo vou ordenar a vocês algo agora. Eu apelei a algo, agora eu dou ordem. E ele continua: qual é aquilo que ele vai dar ordem? E é o nosso primeiro ponto da mensagem dessa noite, é essa daqui. A Bíblia nos ensina, Paulo vai dar uma ordem. E o versículo 3 diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Olha o primeiro aspecto da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Grifa no texto a expressão que ele diz assim: digo a cada um dentre vós. Em vários lugares o apóstolo Paulo, quando se dirige à igreja, ele fala assim: aos romanos, à igreja de Cristo em Roma, mas aqui não. Aqui ele escreveu: estou dando uma ordem a cada um de vocês. E se você quiser riscar nesse texto, ou pelo menos colocar em cima, põe seu nome. Digo a, põe seu nome aí, porque essa ordem é para você individual. Não é para a pessoa que está do seu lado, vocês entenderam, é para a pessoa que está do seu lado, mas não, a ordem direcionada é você. Ele está dando uma ordem que põe o seu nome no texto. Esses textos daqui dá medo. Quando você lê texto assim, digo a cada um, pode parar, porque agora ele individualizou, ele fez o foco em você. E o que ele vai falar não é para você pensar: aquela pessoa não veio, eu não acredito, como seria bom se aquela pessoa ouvisse. Eu vou mandar o link, pastor, desse culto. Veio agora na minha cabeça uma pessoa que tem que ouvir isso. Você. É você que ele quer falar. Ele trouxe você e ele colocou o teu nome aqui no texto. Ele colocou um alvo no seu peito. E agora ele vai dar um tiro de grande calibre. E não tem para onde correr. Não queria saber a vontade de Deus? Ele vai revelar. Vou dizer para você a vontade de Deus. Não, eu queria saber com quem eu vou casar. Não. Olha para o texto. Você vai descobrir a vontade de Deus. Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Interessante a maneira como o apóstolo Paulo diz que Deus tem uma vontade para nós, e a primeira vontade é que você olhe para a sua vida e comece a pensar de si mesmo com moderação. Porque nós temos uma tendência de sermos desequilibrados na maneira como nós nos enxergamos. Olha, se eu não fosse pastor, eu ia ser psicanalista. Porque quando eu começo a escutar a pessoa falar, eu falo assim: meu Deus, esse texto aqui de Paulo tem tudo a ver. Quantos problemas existem na vida das pessoas porque elas não conseguem viver e experimentar a vontade de Deus, que é boa. E Paulo diz assim: pense de si mesmo como convém. Ele usa a palavra pensar, existe um termo grego, ali ficou meio apagadinho, está em branco, mas eu vou citar para vocês, a palavra fronel. Então você guarda essa palavra, fronel é pensar. Paulo diz: eu quero que vocês pensem. O crente é um ser pensante. Pelo menos deveria ser um ser pensante. Vamos colocar assim, o crente deveria ser um ser pensante. Ele não pode ser alguém que vai sempre na opinião das pessoas, que não tem uma opinião própria, que não consegue refletir, que não consegue chegar a decisões claras, objetivas. O crente não pode ser aquela pessoa que olha para a realidade e fala assim: eu não entendo nada, o que você acha que tem que fazer? O crente não pode ser assim o tempo todo. Ele tem que pensar, é a palavra fronel. No texto, quando ele fala assim: não quero que vocês... eu quero que cada um pense de si como convém. Em outras palavras, aparece uma palavrinha grega chamada dei. Ele diz assim: não pense de você mais do que deve. Vou trazer bem simples para nós. Se enxerga. É isso que o texto está falando aqui. Se enxerga. Olha, para de pensar que você é muito. E aí ele vai usar outra palavra aqui, que é a palavra hiperfronel. A palavra hiper todo mundo sabe o que é, não é? Eu fui no mercado.
Eu fui no supermercado, eu fui no hipermercado. Então, hiper é uma coisa muito elevada. Ele está falando de pessoas arrogantes. Na igreja, é terrível isso. Há pessoas que olham para si mesmas e elas são totalmente desajustadas, porque elas se enxergam de uma maneira superior aos demais. Paulo diz, você precisa pensar de si como convém. Há pessoas que podem olhar para si mesmo e perceber que tem mais capacidade intelectual. Não tem problema nenhum com isso. Nós somos diferentes disso também. Há pessoas que vão ter mais posses financeiras. Há pessoas que vão ter mais influência social. Há pessoas que vão ter mais sucesso profissional. Isso acontece dentro do povo de Deus. Então, quando você tem algo que mostra que você está acima, veja, não é acima em termos de essência. Essencialmente somos iguais. Mas nas coisas que Deus trouxe à sua vida, às vezes você tem mais conhecimento, mais sabedoria do que outra pessoa. Paulo diz, então pensa de você como convém. Olhe para si e entenda quem você é. Mas o hiperfronel é aquele que tem a visão arrogante. Se enxerga sempre superior, eu sou o melhor. Isso aqui é algo que acontece na vida de todos, mas muito evidenciado na adolescência. Quando o pai ou a mãe diz algo, e aí vem a palavrinha, nada a ver. Não é assim. E alguém fala, não faz isso. E a pessoa balança a cabeça e fala, não sabe o que está falando. Sabe o que significa isso? É alguém que pensa de si mesmo, além do que convém, e não ouve mais os outros. O hiperfronel é aquela pessoa que não aceita conselhos de ninguém. Por quê? Porque ele sabe tudo. Mas é possível que alguém que tenha o que eu chamo de hiperfronel aqui, um pensamento elevado de si mesmo, esteja vivendo de maneira moderada. Einstein. Certa vez perguntaram para Einstein, por que o senhor não tem o título de doutor? Perguntaram para ele. E ele disse, eu não tenho título de doutor porque eu não encontrei ninguém para me dar esse diploma de doutor. Vocês sabem que para você se tornar um doutor, você tem que ter uma banca de doutores. Ele falou, nesse assunto, eu sei mais do que as outras pessoas. Quem vai me diplomar nesse assunto aqui? Pergunta, ele estava sendo arrogante? Não, ele estava pensando de si mesmo com moderação. Ele falou, olha, eu vou entrar na escola o professor sabe menos do que eu. Como é que ele vai me dar um diploma certificando, você é doutor? Eu sei mais do que ele nesse assunto. Então veja, você não pode ter uma visão errada de si, pensando mais do que convém, e você também não pode ter uma visão chamada ali hipofronel, então hiper, acima, e hipo, quando você vê na palavra, no grego, ou ouvir essa palavra hipo, por exemplo, aquele bicho que vive embaixo da água, o hipopótamos. Pótamos, rio, hipo, abaixo. Então você tem um cavalo do rio, não é? Que fica embaixo, ripó. Você não pode pensar acima e você não pode pensar abaixo. Tem crente que fala assim, tá bom, então eu sou um miserável. Eu não sirvo para nada. E a pessoa ela é tão desajustada, seja homem ou mulher, que qualquer palavra dirigida a você, ou a pessoas assim, ofende. Você chega na igreja e o irmão não falou bom dia para você. Ou você passou pela rua, chega nos gabinetes para mim, sabe o que é? Pastor, estava andando pela rua, encontrei o irmão e ele não me saudou. E eu falo, e? Essa pessoa não gosta de mim. Só porque ela não cumprimentou? Eu sei, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu não sou nada. Eu sou o pior da igreja. Aí você já abre a gaveta, pega o lenço da pessoa, e a pessoa começa a se mutilar, se menosprezar. Eu sou assim mesmo. Eu nunca vou vencer. Eu já tentei várias vezes, eu não mudo. Pastor, eu já desisti, eu sou um fracasso. O que é isso? Pessoas que ficam falando isso, eu não consigo, eu não posso, não dá, é impossível. Hipofronel. Eu posso tudo, eu sei demais. Às vezes, nós estamos em encontros, e, por exemplo, quando eu vejo jovens jogando videogame, aí você descobre hiperfronel rapidamente. Hiperfronel.
Às vezes você fala assim, ó, deixa eu te ensinar, tem um comando. Não, eu já sei. Já sabe? Já. E a pessoa vai lá e começa a morrer no jogo. Vai morrendo no jogo. Eles falam, mas olha, tem um macete que você fizer. Não, eu já sei. Daqui, já entendi. Às vezes a gente reúne o Darashi e jovem não gosta de ouvir explicação de jogo. Vamos começar um jogo? E fala, olha, esse jogo funciona assim. Não, vamos aprender jogando, a gente aprende mais rápido. Daqui, vamos fazer. A pessoa ouviu uma vez e fala, já entendi, já sei tudo. Quer ver o hiperfonel? Vai ensinar alguém a dirigir. Você fala, olha, ele tem... não, liga o carro aqui, já sei. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Põe um homem na cozinha. Mulheres, quer ver hiperfonel? E você fala, olha, não seria melhor, amor? Não, deixa. Eu li na internet, eu sei o que eu estou fazendo. E aí vai. O hiperfonel, ele aparece em muitos lugares. Muitos. Você fala, ó, não vai dar certo. Não é legal. Cuidado. E a pessoa, ela vai. Mas veja, se Deus quer que você pense, e Ele não quer que você pense acima e nem abaixo, o que Deus quer que você pense? Então Ele usa a palavra sinfronel. Olha quantas palavras gregas estão aprendendo hoje. O sinfronel é o pensamento equilibrado. É você se enxergar como você é. Paulo diz, cada um na igreja tem que se enxergar como é. Você não deve olhar para o outro dizendo que ele é pequeno, nem para o outro que ele é grande, é olhar para si mesmo e falar, eu sou assim. Dentro do casamento, se isso for aplicado, muitos problemas vão deixar de resolver. Sabe por quê? Ontem estava falando para casais aqui. Os casamentos são feitos com pessoas diferentes. Vou contar um segredo aqui, não cutuca ninguém. Ontem eu falei isso, né? Às vezes as pessoas têm que se conter. No casal, existe um que é mais inteligente que o outro. Ou a outra. Ok? Existe pessoas dentro do casamento que receberam o intelecto mais privilegiado. Ou tiveram mais acesso a informações. Quantos casamentos ruins são destruídos? Porque o marido ou a esposa avançam, começam a se diplomar. Bacharel, mestrado, pós-doc, e o outro fala, não estou estudando, a outra fala, não estou estudando. Começa a ter conflito, porque quando vão conversar, não estão mais na mesma página. Mas não é motivo para se divorciar, e vocês não precisam estar na mesma página de maneira acadêmica. É preciso que vocês entendam, olha, sobre isso ele sabe mais, sobre isso ela sabe mais. O problema das pessoas é quando você está numa conversa, até mesmo dentro do casamento, e você acha que você sabe tudo, que você sabe todos os assuntos. E que a sua opinião sempre é a correta sobre aquilo. Você é o rei da cocada branca, ou a rainha da cocada, sei lá o nome que você quer dar aí. Até isso, qual é o problema? É quando você vem para a igreja. E aí você quer que todo mundo olhe para você, da maneira como você se enxerga. E eu quero deixar claro para você, você não é. Preste atenção, você não é o que você pensa ser. Você não é o que os outros pensam de você. Você não é o que os outros acham que você tem que ser. Só existe um padrão que vai delimitar qual é a medida. Para que você pense equilibrado sobre você, você precisa de um padrão. Paulo diz no versículo 3, não pense de si mesmo além do que convém, antes, pelo contrário, pensem com a moderação, e aí na minha versão aparece, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Anota aí nesse versículo, porque as pessoas quando vejam, eu devo pensar de mim mesmo, conforme a medida de fé que Deus repartiu. Então, se Deus repartiu mais fé com um do que o outro, você se enxerga a partir disso. Está tudo errado, não tem nada a ver. A medida da fé que Deus repartiu, Ele repartiu igual para todo mundo. Qual é a medida da fé? A medida da fé, ele está falando assim, existe um padrão. Este padrão é chamado fé. Deus pegou a fé e deu para cada um. Então, a partir dessa fé, dessa medida, desse mesmo referencial para todo mundo, pegue e aplique a sua vida. E aí você vai descobrir quem você é. Se você se olhar assim, você, então, pela Escritura, descobre quem você é. E nós poderíamos claramente verbalizar algumas coisas que nós descobrimos que nós somos a partir da Escritura, do padrão de Deus da fé. Nós podemos dizer, eu sou um filho de Deus. A medida da fé diz isso, para quem é salvo. Eu sou alguém pelo qual o Senhor morreu. Medida da fé.
O meu irmão tem dignidade porque ele é imagem e semelhança. Medida da fé, está nos padronizando. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto, quando fala para nós olharmos e passarmos a nos medir, ele vai continuar no texto a mostrar qual é esse padrão no qual eu tenho que chegar. Então hoje eu queria que vocês pensassem comigo. A maioria das pessoas na igreja não sabem, vivem vidas desajustadas porque não conseguem pensar. E quando pensam, estão num extremo ou no outro. São 8 ou 80, e Deus quer que você seja equilibrado. O equilíbrio em todas as áreas é a melhor forma. Nós temos que ser moderados. E se nós formos moderados, o casamento vai bem, a família vai bem, a profissão vai bem. Aplique o equilíbrio em qualquer área. Aplique o equilíbrio na sua língua. Você vai descobrir que muitos dos problemas vão desaparecer. Você fala, não sei o que aconteceu. Eu falo muito? Fala menos. Fala pouco? Fala um pouquinho mais. Não pode ser assim. Você tem que ter o equilíbrio. Eu sou muito alegre. Ou eu sou muito triste. Já teve com gente assim? A pessoa ri de tudo. Você fala, meu Deus. Olha a borboleta. E a pessoa começa a rir. Olha o passarinho. Começa a dar risada. Você fala, mas você está rindo do quê? O passarinho. É muito legal ver passarinho. Aí você olha da pessoa, ela olha o passarinho, começa a chorar. O passarinho. Fala, meu Deus, você está chorando por causa do passarinho, é? Como é que a sociedade classifica isso? Qual o rótulo que inventaram agora? Eles classificam com doença. E fala que essa pessoa o quê? É bipolar. E aí vão dando os nomes, né? Esquizofrênica, um dia está alegre, um dia está assim. Não, nada disso. Nós só precisamos chegar no equilíbrio. É assim. Seja equilibrado no gasto financeiro. O que vai acontecer na família? Vai ter menos conflito. Se tiver muito desequilíbrio, ou se tiver muita economia, os dois vão dar errado. Começa a segurar em casa, fala, não vamos gastar nada aqui. Corta, vai no padrão de força, corta a energia, só usa vela em casa. Vai lá. Gás, gasta muito caro. Faz uma fogueira na sala, faz comida na brasa. O que vai acontecer? Seu casamento vai desmoronar. Você fala, não, estou economizando. Não adianta, vai desmoronar. Agora faz o contrário. Começa a gastar. Fala, não, vamos cozinhar mais não, vamos só pedir comida fora. Está com vontade de comer o quê? Vamos sair, vamos gastar. O que vai acontecer? Vai desmoronar. Viu como em qualquer área da vida, quando você vem para o equilíbrio, mas o crente é 8 ou 80. Quando nós éramos pequenos, minha mãe tinha dificuldade de dar comida para nós. Vem comer, a gente queria jogar bola. Vem comer. E aí surgiu um negócio, não sei se existe ainda, chamado biotônico Fontoura. Não sei se existe isso. Existe ainda? Alguns não fazem a menor ideia, mas quem já tomou sabe o que é isso aí. Então minha mãe tinha 3 adolescentes que comiam um pouco, e ela começou a dar biotônico Fontoura. O que aconteceu? Podia encher a despensa agora, enchia, durava uma semana, acabava. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? 8 ou 80. Nós precisamos vir para o centro. Dito isso aí, se você se enxergar assim, as coisas vão melhorar. Versículo 4, olha o que Paulo vai dizer. Então, primeira maneira de você descobrir a vontade de Deus para a sua vida é pensar corretamente. Existe uma segunda maneira, é que cada crente precisa entender o seu lugar, precisa se enxergar dentro do plano de Deus. Ele diz assim, por quê? Por que você deve pensar de si corretamente? Agora, Paulo vai mostrar o seguinte, se você pensa de maneira errada, o resto do texto não dá para ser aplicado à sua vida. Mas se você pensar certo, você vai perceber que as coisas vão funcionar. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, Paulo vai fazer a analogia do corpo. E ele diz que num corpo você tem dedinho, você tem unha, mas você também tem ombro e perna. Cada um de nós tem uma função. Então a perna, ela não é arrogante se ela pensa, nossa, eu sou grande, hein? E ela vira para o dedinho e fala, como você é pequeno, hein? Não, ela está pensando de si com moderação. Qual é o desequilíbrio? A perna pensar, eu sou tudo nesse corpo. Sem mim esse corpo morre. Isso é hiperfronel. E se o dedinho olhar para si e falar assim, eu não sirvo para nada. Para que serve o dedinho do pé? Além de bater na cama de noite, quando você levanta lá para andar na sua casa. Para que serve o dedinho do pé? Para quê? Pessoal, para dar
aquele chute com efeito na bola. O Jefferson falou aqui, para equilíbrio. Então Deus colocou um dedo no pé que nos ajuda. Já vi pessoas que sofreram mutilação do dedinho e caíam do ônibus quando iam descer. Desciam do ônibus, quando pisavam no chão, caía. Fala, por que eu estou caindo? Porque o dedo do equilíbrio, o menorzinho, olha o que Deus colocou, Ele colocou o menorzinho para estabilizar você. Deus pensou em cada parte do corpo. Olha onde as unhas estão. Se nós fôssemos fazer o corpo humano, se nós estivéssemos na criação dando palpite para Deus, seria uma tragédia. Você viu onde os olhos foram colocados? Que bênção! E ele começa a fazer a analogia, Paulo, do corpo humano com a igreja. Do membro, aqui como parte de um corpo, e mostrando como é a igreja. Você viu, você tem 2 olhos. Quantos de vocês não gostariam de ter mais um? Tem que ficar virando. Se saísse um aqui atrás, não seria legal? Você está dirigindo e fala, estou vendo aí. O carro tem ponto cego. E coisa aqui embaixo da cama que você tem que procurar. Não seria legal se tivesse um olho no dedo? Você faria assim, ó. Tá ali, achei. Quanto palpite? E a comida? Quando você põe a comida na mesa, não está perto daqui do estômago? Podia ter um zíper aqui, só puxava assim e fechava. Agora você tem que levantar. Olha, tudo que Deus fez é pensado. Se nós começarmos a pensar na analogia do corpo humano e entender a igreja, ele vai falar assim, cada um pense com moderação, porque eu vou unir vocês num corpo. E se vocês não pensarem com moderação, vai ter briga. Porque você não vai aceitar a sua função dentro do corpo de Cristo. E a função dele, ele diz assim, porque assim como num só corpo, é um corpo só, tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Paulo vai apresentar algo interessante. Na sua Bíblia, se você grifar a palavra função que aparece aí, ele diz, cada um de nós tem uma função. A palavra grega para função é a palavra praxis. Praxis em grego, nós tínhamos um seminário, uma aula de praxis pastoral. O que fazer num velório, o que fazer num batizado. Então eram aulas que ensinavam os atos, as ações que um pastor tem que fazer. Porque senão vira uma bagunça. Então você pegava pastores experientes ensinando a prática de certas coisas. E Paulo diz assim, no corpo, cada um de nós tem uma praxis. Cada um, lembra que ele individualizou? Cada um de nós aqui tem uma praxis. O membro, ele tem que agir no corpo. Ele não pode só vir à igreja. Existe uma função que você precisa desempenhar. E vir à igreja e ir embora domingo à noite não esgota essa função. Isso é muito pouco dentro do corpo. Você precisa se desenvolver. Infelizmente, e falo isso com tristeza, muitas pessoas, membros das igrejas e até da nossa, são pessoas que são consideradas dentro da praxis, em termos de praxis, um peso morto. Abra o coração para você ouvir o que a Bíblia está dizendo. Há pessoas que elas não realizam ato nenhum em prol do corpo. 0. Elas vêm à igreja e vão embora. E vêm à igreja e vão embora. E não realizam nenhum tipo de ato, prática, ação em relação ao corpo. E estão no corpo, mas não realizam nada. Certa vez o pastor Marcos de São Paulo contou a história de um jovem que sofreu um acidente de moto. Enquanto ele dirigia a moto, ele se acidentou e ele perdeu completamente o movimento do braço direito. O braço estava ligado, mas não tinha mais, era um braço sem função. E esse jovem começou a ir à igreja e o que ele fazia? Como esse braço direito não movimentava, com o braço esquerdo ele pegava a mão direita e enfiava no bolso. Então o braço direito sempre estava dentro do bolso. Era a maneira como ele fazia para que o braço ficasse numa posição que não chamasse tanta atenção. Um dia, o pastor chega entre os jovens e esse jovem que está com o braço sem movimento, com o braço dentro do bolso, está jogando pimbolim. Sabe o que é pimbolim? Está jogando só com uma mão. E jogando aqui para lá e para cá, o pastor Marcos olhou e falou, nossa, que exibido. Que exibido. Olha, esnobando o outro, jogando só com uma mão. E olha, querendo aparecer, como é que se chama isso? Isso é o que a Bíblia condena, chamado juízo temerário, quando você julga segundo a sua impressão. Não pode fazer isso. Depois o pastor conheceu ele melhor e descobriu, e ele falou, olha, eu também sou seminarista, eu sofri um acidente de moto, perdi completamente o movimento do meu braço. E ele poderia fazer uma cirurgia de amputação, ele poderia tirar, mas ele falou, eu não quero.
Eu prefiro ficar com o braço. Ele faz parte do corpo, mas ele não tem função, ele não funciona para nada. E sabe o que mais ele disse para o pastor? Ele disse, esse braço só serve para uma coisa. Ele dói o tempo inteiro. Não há o que eu faço. Ele não movimenta, mas ele dói. Eu não aguento de dor, mas eu não tiro. E, gente, isso daqui serve muito para exemplificar a vida de uma igreja. Há pessoas na igreja que só estão ali penduradas. Não servem para nada. E, além de tudo, causam dor, tristeza. As pessoas sofrem por causa de pessoas assim. E as igrejas estão cheias de gente assim, que não realiza, não serve. E eu não estou falando de um momento, estou falando de um estilo de vida. Ficam na igreja, passam anos e anos, só causam divisão, só causam problema. Fala, o que você produz? Qual é a sua praxis dentro desse corpo? A minha praxis é vir, sentar e ir embora. Isso não é fazer parte do corpo, é ser um braço morto. É estar no corpo, mas não ter função nenhuma. Não estamos falando de salvação, está vendo aqui? É possível que você esteja ligado ao corpo e você seja inútil. É possível que você faça parte de uma igreja, mas você não faz diferença para ninguém, nunca. E causa dor para os irmãos, para os líderes da igreja, para o testemunho cristão. Tudo isso precisa ser considerado melhor quando você pensa a respeito do que é ser igreja. Versículo 5 diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Grifa a palavrinha em Cristo Jesus, porque Paulo poderia dizer, como diz em outros lugares, nós somos um corpo de Cristo Jesus. Mas ele diz, não, nós não somos um corpo de Cristo, mas nós somos um corpo só em Cristo. E ao fazer isso, Paulo está dizendo que existe uma relação de interdependência entre nós. Nós estamos ligados por causa de Cristo. Eu não teria nenhuma relação com o Jefferson, com o Marcelo, com o Vinícius, com o Evânio, se não fosse Cristo. Isso daqui não é um clube que você vem para rever pessoas e bater papo e comer lanche depois, quando o culto termina. Nós somos um corpo. O corpo caminha junto, o corpo sofre, o corpo adoece, o corpo socorre mutuamente. Se uma farpa, eu acho que é assim que fala, não é? Entra no seu dedo, a outra mão sã vai lá tentar remover. Se um cisco cai no olho, é o dedo, é o cérebro, é o corpo todo vai procurar água, vai para o espelho. Todo o corpo reage a qualquer anomalia. Mas quantas vezes a igreja de Cristo, nós não percebemos isso? Ah, aquele irmão não está vindo? Eu não quero nem saber. Problema dele. Olha, você está sabendo o que aconteceu com aquela pessoa? Eu não. Eu tenho os meus problemas, cada um com os seus problemas. Uma vez fui numa igreja, em Atibaia, e havia uma música tocando no louvor, eu nunca mais voltei. Mas quando cheguei lá, eles estavam cantando uma música, e a música dizia assim, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu não tinha quadrado nenhum para ficar, mas eu entendi o que eles estavam falando. Já pensou, nós falamos, olha, irmãos, para não ter problema na igreja, por favor, cada um fica no seu quadrado. É assim mesmo que Cristo quer? Cada um no seu espacinho, esse é o meu, a minha família fica aqui, você fica lá, não vamos misturar as coisas, cada um cuida de si mesmo. Paulo diz, não, assim nós todos, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Paulo, ao dizer isso, está dizendo o seguinte, que você é responsável, querendo ou não, veja que ele não está rogando, não está pedindo, ele está dando uma ordem. Eu digo que você é responsável pelas pessoas que estão à sua volta, atrás, à direita, à frente. Cada pessoa dessa igreja, cada pessoa do corpo de Cristo, da igreja onde você congrega, você é responsável por ela. Você não pode deixar ninguém para trás. Você precisa se importar, mas se você não se importa, deixa eu dizer para você, você não vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E agora, quando ele diz isso, ele termina o texto apresentando algumas coisas interessantes. Alguém está bem doido aí fora, mas vai passar. Verso 6. Então, a primeira parte dessa mensagem que nós falamos é que cada um tem que pensar de si mesmo com moderação. Por quê? Porque nós somos membros de um único corpo e, por isso, sendo membros de um corpo, nós temos uma função específica. Todo esse texto foi escrito para que você chegasse neste ponto aqui.
O crente precisa entender que tem uma função, e depois que ele entendeu, ele precisa cumprir essa função. E aqui a parte mais delicada do texto. Verso 6, ele diz: tendo, porém, diferentes dons. Paulo diz que na igreja de Cristo nós recebemos dom, a palavra dom é presente. Nós recebemos dádivas diferentes. Segundo a graça que nos foi dada. Pode grifar a palavra que foi dada, porque ele está dizendo o seguinte: não há desculpa para você falar que não faz. Ele diz que a graça, a dele foi apostolado, mas na igreja as demais coisas já foram dadas. Nesta igreja, ele vai falar sobre 7 coisas. E as 7 coisas que ele falou estão nessa igreja. E se você não faz porque você não recebeu. Você não faz porque você não quer. Você pode não ter as 7. Você pode não realizar as 7, mas uma delas você realiza. Há pessoas que receberão as 7 e vão fazer todas elas. A graça foi dada, Deus decidiu como distribuir. Há pessoas que vão fazer 2, 3, 5, mas pelo menos uma. Se você é um crente, você recebeu. Existe uma função que é sua. E se você não faz, deixa eu dizer para você que você deveria questionar o seu cristianismo rapidamente. Porque ele está falando aqui que é uma evidência de alguém que está experimentando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele diz assim: tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ele diz: se profecia, faça segundo a proporção da fé. Ah, pastor, profecia, esse é o dom que eu tenho. Ah, pastor, esse é o primeiro dom que eu tenho. Eu sonho, eu vejo coisas. Eu imagino, eu declaro o futuro das pessoas. Não tem nada a ver com isso daqui. A profecia a qual Paulo está se referindo aqui não é adivinhação. Vocês sabiam que a adivinhação é errado? Quando você for numa igreja, você vai falar: quero te revelar o futuro. No Antigo Testamento a pessoa era queimada. Como é que Deus mandava queimar no passado e agora no Novo Testamento pode? Você já viu algum texto na Bíblia em que a pessoa entrou na igreja e a pessoa começou a revelar? O apóstolo Paulo falou: ah, Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui com dor na coluna. Já viu Paulo falando isso? Deus está me revelando que alguém vai ganhar um cavalo essa semana. Naquela época era assim, né? Hoje seria carro. Isso não acontece. Então por que as pessoas insistem que profecia é desvendar o futuro? Na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente, a profecia era desvendar o passado. Não em toda ela, tá? Os profetas revelaram coisas do futuro. Mas no Novo Testamento, as profecias, em Efésios capítulo 2, verso 22, a Bíblia nos ensina que a igreja foi fundada sobre os apóstolos. E a igreja começou. Eles não sabiam o que fazer, então os apóstolos traziam conhecimento novo. A função apostólica de profetizar era trazer conhecimento novo. E alguns desses conhecimentos, em Efésios capítulo 1, em Efésios capítulo 3 também, Paulo diz assim: olha, foi dado a mim a graça de revelar para vocês um mistério que estava oculto de gerações. Que mistério? Que mistério é esse? A igreja de Cristo ia ser fundada. E ia ser fundada com gentios. O povo de Deus de Israel não sabia disso, e Paulo falou: foi dado a mim, como apóstolo, a profecia de revelar para vocês isso aí. Profetas não existem mais, no sentido bíblico não existem. Eu até gostaria que existissem. Se existisse, eu queria ter uns 2 aqui nessa igreja. Eu tenho que tomar tantas decisões, eu falo: posso fazer isso? Ele fala: vai. O profeta não erra, hein? O profeta de Deus nunca errava. Seria legal você perguntar: devemos fazer isso ou aquilo? E ele pegar o urim, tomim, jogar assim as pedras e falar: faça, e assim diz o Senhor. Seria muito legal. Mas não tem. Não tem. E mesmo que alguém diga: eu sou profeta, a não ser que a pessoa aplique o profeta no outro sentido que eu vou mostrar aqui, ela está mentindo, ela está delirando praticamente. Profecia, na Bíblia, em muitos aspectos, ela significa assim. Eu vou ler para vocês 1 Coríntios capítulo 14. Olha só, se alguém quiser ser profeta hoje, esse texto mostra como ser um profeta na igreja. E aí você pode ser profeta, pode ser um profetinha, uma profetisa aqui nessa igreja, à luz desse texto aqui, tá bom? E diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Olha uma das funções do profeta na igreja de Corinto. Mas o que profetiza, fala aos homens. O que profetiza, fala aos homens. Fazendo o quê? Quem está com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 14, versículo 3.
O que profetiza fala aos homens, ele diz, edificando, exortando e consolando. Olha o profeta no Novo Testamento. Quem é o profeta no Novo Testamento? É aquele que edifica a igreja, é aquele que exorta a igreja, é aquele que consola os irmãos. Esse é o profeta. Nesse sentido, eu oro para que Deus levante muitos profetas nessa igreja. Cadê os profetas que consolam? Cadê os profetas que edificam nas vidas? Onde estão esses profetas? Ele não está falando de revelar o futuro. Está falando de consolar imediatamente alguém que está à sua volta sofrendo. Isso era a profecia bíblica. Em outra versão, eu acho que foi a NVI, diz, mas aquele que profetiza fortalece, anima aos outros. Essa é a profecia. Em Tito 1:12, a palavra profeta foi usada no sentido de alguém que advertia contra os erros. É a outra maneira como você pode ser profeta na atualidade. O profeta no Antigo Testamento, ele chegava numa cidade e dizia, parem de pecar. Ele falava ao povo de Israel, povo de Israel, pare de pecar, porque Deus irá disciplinar vocês. Que era o profeta? O profeta era aquele que anunciava o juízo de Deus em face da obstinação no pecado. Como nós precisamos de profetas na igreja que façam isso, que olhem para o povo de Deus e falem assim, irmão, esse estilo de vida que você faz é pecaminoso, para com isso, Deus vai disciplinar. Que chegue num jovem, numa irmã e diga, irmã, Deus, a Bíblia nos mostra que esse seu comportamento não é bom. Você precisa mudar, isso é a função do profeta. Cadê esses profetas? Por que nas igrejas só tem profeta que revela o futuro, mas o profeta que consola, edifica, exorta, condena o pecado não tem? Terrível o que nós estamos vendo. As pessoas distorcem a Escritura. E aí vão para a igreja, e na igreja não tem edificação, não tem ânimo. Pessoas chegam sobrecarregadas no culto e saem pesarosas. Por quê? Porque não encontraram profetas e profetisas na igreja. Mas à luz desse texto, eu não vou conseguir terminar hoje mesmo, à luz desse texto, eu vou falar só sua profecia só. Deus deu à nossa igreja, a Igreja Batista Redenção de Bragança, Deus deu para alguns o dom, a graça da profecia. A pergunta é, onde você, meu irmão e minha irmã, onde você está, que você não está exercendo esse dom? O profeta que consola, o profeta que repreende, o profeta que auxilia. Como nós precisamos. A última parte diz, eu vou parar a semana que vem nós continuamos, ele diz, o que profetiza, faça segundo a proporção da fé. A proporção da fé aqui não é o tamanho da fé que a pessoa tem. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu recebi bastante fé, vou profetizar bastante. Não tem nada a ver. A proporção, de novo, é a medida da fé. Você não pode profetizar além dessa medida. Olha o padrão aqui. É com essa medida, com essa trena, com essa régua que você vai profetizar. E a sua profecia, que profecia que eu estou falando? O aconselhamento, a exortação, olha que o fundamento dela. Não é o que você quer. Você vê alguém desanimado e você chega lá e fala, olha, eu sou um profeta de Deus. Não vai falar isso que a pessoa se assusta, mas ciente que você é um profeta de Deus, você diz para ela, olha, irmão, não desanima não. E a pessoa fala, por quê? E aí você lembra de um texto e diz, porque o Senhor disse que estaria com você todos os dias. Olha o profeta aí. E a pessoa se fortalece e fala, eu tinha esquecido disso. Alguém vai fazer uma cirurgia no hospital e chega lá, profetiza, e o profeta correto, o profeta errado e a profetisa errada diz, eu determino, amanhã haverá cura para você. Vou ungir os médicos. Está aqui na Bíblia? Não está. Mas o profeta bíblico, ele se aproxima e diz assim, irmãos, a igreja vai estar orando por você. E Tiago diz que em muito pode a súplica do justo. Olha o profeta aí. Aquilo entra no coração da pessoa, a pessoa vai para o hospital falando assim, a palavra de Deus, a proporção da fé. Não é maluquice, invenções. Mas o que nós estamos vendo no nosso país é exatamente isso, as loucuras. Coisas as mais tristes possíveis. Semana que vem eu quero continuar. E eu peço para você que você venha para que a gente possa apontar algumas coisas relacionadas à vida cotidiana de uma igreja. Como é que a igreja seria beneficiada se os crentes pensassem de si com moderação, com equilíbrio? Se nós entendêssemos a nossa responsabilidade um com os outros, e se nós
assumíssemos a função de profetas. Não todo mundo, hein? Cuidado aí. Lembra que ele não deu para todo mundo? Deu para alguns. Estou falando para você hoje, a semana que vem eu falo para os demais. Você profeta e profetiza, que recebeu isso e não faz, você não está experimentando a vontade de Deus. E está sendo um tropeço para essa igreja. Deus precisa despertar você para aquilo que Ele te deu. Se Ele deu, é porque você tem que exercer. Ok? Se você recebeu uma ferramenta nesse grupo, para terminarmos, se você é a única pessoa que tem uma furadeira, Deus deu para você, e você vê a pessoa batendo um prego na parede e não entra, e você está com a furadeira guardada, Deus vai cobrar você, porque Ele falou, mas eu dei a furadeira para ele, por que ele não usa? Nós vamos tentar resolver com outras pessoas, mas se Deus deu para você, é você. Não se omita. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Há muito o que aprender na igreja, há muito o que aprender nos textos da palavra de Deus. Nos ajuda a profetizar domingo após domingo, de acordo com a medida, com o padrão, com a proporção da Escritura que o Senhor já nos deu. Nos ajuda a pensar de si mesmos com moderação, com equilíbrio, para que ninguém aqui se ache inferior e ninguém se ache superior, mas cada um, à luz da sua palavra, possa se enxergar corretamente. Cura, Senhor, os desvios, as distorções que só perturbam a sua igreja. Nós oramos assim, buscando experimentar a sua vontade, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos caminhando para o final do nosso